Olá pessoal do oitavo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre algo muito interessante, um assunto muito interessante. A gente vai aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento dentro dos esportes de invasão. A gente não vai falar de um esporte específico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de diferentes tecnologias nesses esportes. Olha só, a gente vai tentar reconhecer um pouquinho a influência da tecnologia nos esportes de invasão e vai tentar ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, saber um pouco mais sobre recursos tecnológicos que já estão sendo usados, que já são destinados a esse tipo de esporte. Então, para começo de conversa, né? O que sabemos sobre a influência do uso das tecnologias no esporte de invasão? Eu tenho certeza que agora você pensou no VAR, o famoso VAR, né? O VAR começou a ser usado na Copa do Mundo em 2018, né? Exatamente, ou 2016, 2018, né? Isso mesmo. Então, o VAR, ele foi uma tecnologia desenvolvida para ajudar os árbitros de futebol, tá? Então, olha só, o uso das tecnologias, em especial nos esportes de invasão, tem evoluído de forma impressionante ao longo da era moderna, moldando a forma como o público interage com equipes e jogadores. Com o passar do tempo, a tecnologia vem alterando até mesmo os esportes em si. Os esportes, eles vêm sofrendo algumas alterações, né, na forma de jogar e na forma como são interpretados. Isso a gente pode falar do VAR, né? Mas até o treinamento dos atletas vem sendo adaptado também com o uso das tecnologias, tá bom? Então, vamos falar logo do nosso amigo VAR. Talvez você seja a favor do VAR, talvez você seja contra o VAR. Mas o VAR ele tem uma função específica. Vamos ver. Vamos ser realistas. Os árbitros merecem toda a ajuda disponível. Por exemplo, o futebol é uma das modalidades que mais aplica a tecnologia em seu cotidiano. Como o campo é grande, as jogadas rápidas e a visibilidade nem sempre é boa para os árbitros, é importante checar se a bola realmente ultrapassou a linha do gol, para confirmar ou não um pênalti e outras tantas situações duvidosas. Então vamos primeiro entender o uso do VAR para que você possa compreender melhor como que acontece esse uso do VAR, tá? Então, primeiro, a gente tem que saber que o árbitro, ele nunca apita algo se ele ficou na dúvida. Se ele está na dúvida, ele não apita e deixa o jogo correr. Esse é um dos princípios da arbitragem, tá? Então, quando ele apitou, é porque ele tinha certeza do que ele viu naquele momento, no ângulo dele. A interpretação que ele deu daquela jogada, naquele instante, deu certeza para ele e ele apitou. Vamos pegar o exemplo do pênalti. Então, o árbitro, ele marca o pênalti na certeza. Se ele não marcou o pênalti, ele também tinha certeza naquele momento que não foi o pênalti. O que o VAR faz? Vamos dizer que o árbitro marcou o pênalti. No VAR, né, aquela equipe do VAR vai analisar imagens em ângulos diferentes da que o árbitro teve no campo. Se o VAR entendeu que o que o árbitro marcou está correto, o VAR concorda com o árbitro, ele nem chama o árbitro para essa famosa, né, para a cabine do VAR. Ele só confirma ao juiz o que ele marcou, então ele não precisa vir para o VAR. Pode fazer a cobrança do pênalti normalmente. Se o VAR entende que a marcação do juiz em campo foi equivocada, aí sim ele chama o árbitro para confirmar nas imagens, tá? Então o árbitro ele não precisa ir toda hora na cabine para confirmar. Se o VAR concorda com a marcação dele, ele não precisa ir até a cabine.
E isso tem gerado uma certa confusão, principalmente dos jogadores. Os jogadores querem questionar, querem que toda hora o árbitro vá lá para verificar. Não é assim. Então, o que a gente está vendo no futebol é aí uma interpretação errada do uso do VAR, principalmente por jogadores, técnicos, né, e torcedores. Então, a gente precisa entender como que o VAR funciona para poder compreender a ação do juiz em campo, tá certo? O VAR ele veio para o futebol para tentar corrigir alguns erros de arbitragem. Como no futebol a gente tem inúmeras tecnologias em outros esportes que estão envolvidos também para corrigir possíveis erros de arbitragem. Então nós temos no basquete, nós temos isso, né? Um time pode questionar alguma marcação do árbitro, os árbitros voltam para assistir as imagens. No futebol americano, no rugby, vários outros esportes a gente tem essa questão também de consultar as imagens para confirmar ou não uma marcação do juiz. Isso é o uso da tecnologia na arbitragem, tá bom? Além disso, nós podemos falar em outros usos dessa tecnologia, por exemplo, nas roupas e equipamentos. O poder da tecnologia aplicado a áreas como a captura de movimento e modelos em 3D tem revolucionado o design de equipamentos, calçados e roupas. Por meio da tecnologia, se monitora o sistema cardíaco, a velocidade, a impulsão do salto, a distância percorrida e outros dados dos atletas. Vamos pegar o exemplo do futebol de novo. Você já percebeu que por baixo da camisa do uniforme do time, normalmente os atletas estão usando um tipo de suporte com um equipamento eletrônico que fica nas costas? Aquele equipamento é responsável pela telemetria do atleta. Então ele vai mostrar no final da partida ou mesmo durante a partida quanto que o atleta correu, quantos quilômetros ele percorreu, a velocidade que ele atingiu, a região do campo onde ele mais permaneceu, qual foi o batimento cardíaco dele no momento de maior velocidade que ele exerceu, qual foi o batimento cardíaco dele chegou a que número, tá? Qual foi, né, o número de batimentos cardíacos naquele momento de maior pressão, né, de maior exigência. Então, todos esses dados de telemetria são registrados por aquele equipamento que os atletas carregam nas costas. E isso serve até para depois poder se adequar o treinamento, não só o treinamento da equipe, mas o treinamento específico do atleta, tá? Esse avanço foi alcançado com o uso de GPS, giroscópios e acelerômetros miniaturizados, que foram implantados em pequenos sistemas acoplados ao corpo, à camiseta, roupas ou calçados dos atletas, né? Então eu dei o exemplo para vocês daquele que os jogadores de futebol, né, na sua grande maioria aí nos times de ponta têm usado, né? Então é uma forma de depois da partida, né? O técnico e principalmente o preparador físico e o fisiologista daquela equipe terem todo o desempenho, um relatório de todo o desempenho do atleta na partida. Ferramentas agora de treinamento. Olha só, a prática deixou de ser apenas prática e passou a ser análise. Então o treinamento agora não é só uma repetição prática, mas sim uma análise dessa repetição prática. Os avanços nas tecnologias de vídeo e monitoração do corpo, juntamente com softwares cada vez mais evoluídos, permitem aos atletas superar todos os seus movimentos e compreender o funcionamento de seu corpo como nunca. A partir desses dados de telemetria e principalmente a partir de coletas específicas de imagens dos atletas, é possível corrigir movimentos técnicos que o atleta nem percebia. Então o atleta pode melhorar a execução técnica, por exemplo, do arremesso no basquete, tá? Então através da análise das imagens, essas imagens são analisadas por softwares,
pode-se dizer, a biomecânica, né? Quais os músculos que o atleta utilizou, se o movimento dele foi o melhor, foi o mais técnico possível. Então essas correções do movimento, elas conseguem chegar num nível que a gente nunca imaginou dentro do treinamento esportivo, por conta do uso das tecnologias, ok? Existem aplicativos agora, olha só, aplicativos que oferecem análise de vídeo em tempo real e feedback por meio de qualquer smartphone ou tablet. Assim, cada movimento é capturado e compartilhado de imediato. Os técnicos podem fazer o upload e avaliar a gravação em questão de minutos, utilizando câmera lenta, medições e outras ferramentas de comparação. Como que funciona isso? Você grava um determinado movimento, por exemplo, o arremesso no basquete, ou a cobrança de falta, ou a cobrança de pênalti no futebol, tá? Esse vídeo que foi gravado, ele é analisado pelo software, comparado com inúmeros outros movimentos de outros atletas, e daí são lançadas possíveis correções desse movimento para melhorar o desempenho do atleta, tá? Então isso já não precisa de grandes equipamentos para acontecer. Com um tablet ou mesmo com um smartphone, com o uso desses aplicativos desenvolvidos para o treinamento desportivo, já é possível a gente fazer algo assim, tá? Então mesmo, por exemplo, se você é um esportista aí, treina na sua escola, na equipe da sua escola, isso pode talvez até ser feito pelo seu professor aí na sua equipe de treinamento, né? Gravar um determinado momento do seu movimento e depois fazer as correções específicas desse movimento, tá? Primeiro exercício então. Tecnologia nos esportes de invasão está mudando a rotina dos atletas. Você acredita ser positivo todos esses avanços para o esporte em si? Qual é a sua opinião? O que você pensa do uso da tecnologia nos esportes de invasão e da revolução que a tecnologia está causando nesses esportes? Pense um pouquinho, faça as suas anotações e a gente já volta para continuar a nossa conversa. E aí, você conseguiu pontuar algumas coisas? Colocou a sua opinião? Talvez você ache interessante esse uso da tecnologia, ache que isso está ajudando numa evolução do esporte, a melhorar a competitividade dentro do esporte, né? Tornar os movimentos dos atletas ainda mais precisos, mais efetivos. Mas talvez você seja contra, você acha que isso está
tirando aí aquela incerteza do esporte, né? Aquela possibilidade do erro, né? Do inesperado acontecer dentro de um esporte. Então, são diversas opiniões. O que eu quero que vocês pensem agora? Deixe a sua opinião guardada aí e numa oportunidade você possa trocar opiniões junto com os seus outros colegas, tá? Através de um meet ou num momento junto com o seu professor, vocês possam fazer essa troca de opiniões sobre o uso da tecnologia, principalmente no treinamento dos atletas. Agora a gente vai falar um pouquinho um outro uso da tecnologia. A gente vai falar do uso da tecnologia para o torcedor. Muitas vezes nós acabamos consumindo o esporte não como atletas, não como praticantes, mas como torcedores, principalmente esses esportes espetáculos, né? Os grandes espetáculos esportivos, os esportes de alta competitividade, de alto desempenho. Então, esses esportes a gente acaba consumindo eles, né? Consumindo, que eu digo, né? Assistindo esses esportes como torcedores. Então, a tecnologia tem mudado também a nossa experiência de consumo dos esportes. Primeiro, a experiência nos estádios. Né? Os estádios atualmente são muito diferentes dos estádios que nós tínhamos lá, né, no século passado, vamos dizer, no século XX. Os estádios do século XXI são estádios altamente modernos e tecnológicos. Olha só, estádios bilionários proporcionam ao espectador novas experiências com telas de alta definição gigantes, assentos aquecidos, pedidos de comida sem deixar o lugar, transformando esportes ao ar livre, praticamente esportes em indoor. Olha só, antigamente muitas pessoas iam para o estádio de futebol e levavam o seu radinho de pilha. Então, enquanto ele assistia o jogo no estádio, ficava segurando o radinho de pilha rente, o ouvido, para ouvir a narração do jogo, alguém falando sobre o jogo. Hoje você vai ao estádio e, além de assistir a partida ao vivo, existe um telão imenso que mostra as imagens da partida, o replay daquele lance duvidoso que aconteceu, daquele quase gol. Então tudo isso aparece na tela, nos telões dos estádios. Isso causa uma outra impressão da partida, tá? Além disso, você tem o seu assento numerado, né? Que quando você comprou lá o ingresso, determinou esse assento numerado. E muitas vezes, através do seu smartphone, você consegue solicitar alguma comida de uma das lanchonetes, das inúmeras lanchonetes que tem no estádio, e essa comida é em delivery. Você coloca ali qual é o assento onde você está e o restaurante leva diretamente para você aquele teu pedido. Você não precisa sair do seu lugar para ir comprar a comida que você queira comer durante a partida, tá? Isso sem falar dos shows que acontecem nos intervalos, por exemplo, show de música, né? Às vezes até com apresentações de artistas, né? Então, o esporte, que já era um espetáculo em si só, com o advento da tecnologia, aumentou ainda mais o seu potencial de espetáculo, de entretenimento, ok? Além dos ingressos, né? Até a compra, além dos estádios, até a compra do ingresso hoje ela é diferenciada. Fãs podem comprar seus ingressos online em formato digital em poucos minutos, deixando para trás a época do ingresso de papel. Esse desenvolvimento traz a realidade de um estádio onde não se faz necessário o uso do dinheiro, né? Então você consegue fazer a compra do seu ingresso diretamente pelo seu smartphone. Você recebe ali no seu smartphone, por exemplo, um QR Code e você entra no estádio simplesmente passando aquele QR Code ali pela catraca eletrônica, né? Então você nem precisou daquele ingresso físico para entrar no estádio. Na verdade, você nem precisou de dinheiro físico para comprar aquele ingresso, né? Foi tudo feito através de uma transação eletrônica, principalmente através do smartphone, tá? Então esse é o nível de tecnologia que a gente já tem, por exemplo,
né, para assistir, comprar o ingresso de um espetáculo esportivo desse, tá bom? A mídia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da questão falamos do estádio e agora quando a gente assiste de casa. A imprensa esportiva usufrui da internet e de dispositivos sem fio para garantir conteúdo sempre a um clique de distância. A chegada da televisão de alta definição trouxe os jogos para dentro de nossas casas com detalhes impressionantes, né? Então a internet, ela trouxe inúmeras revoluções e dentro do esporte ela possibilita essas transmissões aí mais rápidas ou mais fáceis de acontecer do que as antigas transmissões, né? Antes você tinha que ter uma grande equipe de televisão para conseguir transmitir uma partida online. Hoje essa equipe já é bem mais reduzida porque a transmissão pode ser via internet, né? Vários canais na internet, nós temos canais exclusivos de equipes de futebol ou de ligas de futebol, por exemplo, a UEFA, a Copa Libertadores da América, né? Existem canais específicos na internet dessas ligas e você consegue ali assistir uma partida de futebol com uma definição gráfica extraordinária, né? Se a sua TV é imensa, isso ainda fica mais claro ainda, tá bom? Outra questão da mídia, uma grande transformação promovida pela tecnologia tem sido a relação entre os fãs, a mídia e os próprios atletas, através do quê? Dos blogs e ferramentas de redes sociais, como Twitter, Facebook, dentre outros, tem permitido aos atletas, aos jornalistas esportivos, colunistas e ao público se envolver diretamente no discurso em tempo real. Hoje, através das mídias sociais, você consegue conversar com o atleta praticamente em tempo real, tá? Segundo exercício nosso, enquanto ao futuro dos esportes de invasão, depois de perceber todos os avanços da tecnologia na atualidade, analise e dê a sua opinião sobre como serão os esportes de invasão num futuro próximo. Faça a sua análise, a sua anotação, a gente já continua para encerrar esse nosso vídeo de hoje. Fez a sua anotação? Pôs novamente a sua opinião? Então, olha só, a nossa proposta para esse vídeo é que você socialize depois a sua opinião dessa questão e da nossa primeira questão, do nosso primeiro exercício, com os seus colegas. Você pode fazer isso utilizando a tecnologia, através de um Meet ou mesmo da rede social. Beleza? Revisando então, gente.
A gente falou hoje, aprofundou o nosso conhecimento um pouquinho sobre os esportes de invasão e sobre o uso das tecnologias. Então, o uso das tecnologias, em especial nos esportes de invasão, tem evoluído de forma impressionante ao longo da era moderna, moldando a forma como o público interage com equipes e jogadores. Com o passar do tempo, a tecnologia vem alterando até mesmo os esportes em si. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, espero que você tenha aí gostado dessa nossa ideia da tecnologia no esporte de invasão. Até breve!